Fala galera, beleza? Bom, vamos ver agora sobre operadores matemáticos. Vocês já devem ter reparado que a gente não fez nada muito interessante até então. Ou seja, ele imprime coisas na tela, mas e daí? Isso não é realmente útil. O primeiro grande uso dos computadores foi justamente a capacidade dessas máquinas de conseguirem fazer cálculos muito rápido. A gente vai mostrar aqui como fazer contas com programação, e essa é uma das grandes vantagens do computador, porque ele consegue fazer essas contas, às vezes até contas bem complexas, de maneira muito rápida. Vamos lá? Bom, estamos aqui ainda no nosso Replit, certo? E a gente vai fazer um código para mostrar para vocês como fazer contas. Então, vou criar uma variável let resultado, certo? E ao invés de guardar um número direto, como por exemplo 5, eu vou guardar em resultado o resultado de uma conta. Por exemplo, 5 mais 4. Como é que isso aqui é executado? O computador, mais uma vez, ele vai resolver o que está do lado direito e o que der de resultado ele guarda na variável resultado. Então, primeiro ele vai fazer a conta 5 mais 4 aqui, vai dar 9, e 9 vai ser guardado em resultado. O que eu vou fazer depois é console.log resultado. Então, ele vai imprimir na tela o conteúdo que está guardado na variável resultado e vai mostrar para a gente aqui. Vamos ver? Apareceu 9 aqui, a mensagem. Pronto, aí, 9. Beleza? E eu tenho aqui as 4 operações básicas. Eu posso fazer 5 menos 4, vou rodar de novo, Ctrl Enter, deu 1, beleza? Eu posso fazer 5 vezes 4, e aí para fazer vezes é o símbolo de asterisco, beleza? Vou rodar de novo, Ctrl Enter, dá 20. E 5 dividido por 4, eu também posso fazer. E aí isso vai dar 1,25. Ele mostra aqui como 1,25. Beleza? Então, aqui estão as nossas 4 operações básicas. Além disso, a gente pode fazer potência. Para fazer potência, a gente usa dois asteriscos seguidos. Isso vai ser 5 elevado à quarta. Que é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625, eu acho. Vamos ver? Aí é mais matemática do que programação mesmo, né? Mas beleza, tá aí. 625, que é 5 elevado à quarta potência. Então a gente tem aí as 4 operações e mais a operação de potência. Beleza? Bom, isso é bem interessante. O que mais a gente pode fazer? A gente pode fazer várias contas de uma vez. Por exemplo, 5 mais 4 vezes 3 menos 1. E aí a gente tem que ter um pouco de atenção. Por quê? Porque aqui ele vai fazer, como na matemática, as operações de potência primeiro, depois multiplicação e divisão e depois soma e subtração, exatamente como na matemática. Então aqui ele não vai fazer na ordem que está. Ele vai fazer primeiro o 4 vezes 3, que dá 12, certo? Depois 5 mais 12, que vai dar 17, menos 1, que vai dar 16. Então vamos rodar. Pronto, 16. O que é útil, na verdade, né? Porque você não precisa, quando você está fazendo algum programa, você não precisa fazer a conta para botar o resultado. Você pode botar a conta aqui e o computador se resolve. Então isso é bem legal. Mas, se por acaso você está fazendo aqui uma operação e você não quer pensar se está na ordem certa ou não, você sabe qual é a ordem certa, você pode, ao seu bel prazer, colocar parênteses. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui primeiro, eu quero que some o 5 mais 4 primeiro, que o resultado disso seja multiplicado pelo resultado de 3 menos 1. Então, assim como na matemática, ele vai fazer primeiro o que está nos parênteses e depois ele tira os parênteses, né? Então, 5 mais 4 dá 9, 3 menos 1 dá 2. 9 vezes 2 vai dar 18. E aqui a gente roda 18. Beleza? Então, essas foram as 4 operações básicas de matemática. Mas você não precisa necessariamente só utilizar números. Você pode utilizar outras variáveis. Então, por exemplo, const
x igual a 5, const y igual a 6, por exemplo. E aqui esse resultado eu vou mudar. Eu vou fazer ele usar 3 mais x menos y. Posso fazer isso? Posso, sem problema algum. Então ele vai fazer 3 mais x, que vale 5, vai dar 8, menos 6, que é o que está em y, vai dar 2. Se eu rodar, será, sem problema algum. Agora, o que eu quero mostrar aqui que é onde você pode errar? A gente sabe que existem tipos de variáveis, ou seja, você pode guardar números, você pode guardar texto, você pode guardar algumas outras coisas em variáveis. Esses são os tipos, certo? O tipo texto, na verdade, a gente chama de string. E a gente sabe que é um string quando tem aspas. Então, na variável x, por exemplo, eu poderia guardar o texto José, ou eu poderia ainda guardar o texto 5. E aí o que eu quero falar para vocês é, com muita atenção, para você conseguir fazer operações matemáticas corretas, você tem que usar variáveis do tipo number, ou seja, do tipo numérico, números, tem que ter número. Se você tentar fazer a operação matemática com texto, ele não vai conseguir. Então, o que ele vai fazer é, ele vai pegar tudo que não é texto e vai transformar em texto e vai fazer o que dá com o texto. Então, como assim? Vamos lá. Vou simplificar, hein? Aqui, vou tirar esse 3. Posso até deixar ele, tá? Aqui a gente está somando 3 mais o 6, que é tipo numérico, mais o 5, que é do tipo texto. O que será que acontece aqui? Vou rodar. Deu 356. Obviamente essa soma está errada, mas por quê? Porque ele não fez soma. Eu tentei somar o número 3 com o texto 5 com o número 6. Então, não dá, via de regra, para você somar número com texto, certo? Então, o que ele faz é, quando você tenta misturar número com texto, ele transforma os números em texto. Então, na verdade, ele transforma o número 3 em texto 3, ele transforma o número, aqui já era texto 5, na verdade, ele transforma o texto, o número 6, em texto 6. Então, vira tudo sexto, vira tudo texto, e ele vai concatenar. O que é concatenar? Botar um atrás do outro. Vai colar, digamos assim. Então ele vai juntar os três textos e vai ficar 3, 5, 6. Então esse é um problema clássico. Às vezes, quando você quer somar duas variáveis e você acha que ali tem um tipo number e na verdade tem um tipo string, que é texto, você acha que vai somar e não soma. Então, tirando aqui esse 3, aqui eu continuo tendo o texto 5 com o número 6. Vai dar 56 isso daqui. Beleza? Então, se eu quero realmente fazer operações matemáticas, eu tenho que garantir que nas minhas variáveis tem tipos numéricos. Beleza? Beleza. O que mais a gente pode fazer? Bom, quero mostrar para vocês agora um operador de atribuição, só que um pouco diferente. Então, vamos lá. Aqui, se eu rodar, só para organizar, é tudo número de novo. Então, isso aqui vai dar 11, certo? 5 mais 6, 11. 11 está guardado na variável resultado. Suponha que agora eu quero somar 2 a essa variável. Eu posso fazer o seguinte. Resultado é igual a resultado mais 2. O que isso vai fazer? De novo, da direita para a esquerda, certo? A atribuição, que é o igual, é sempre a última coisa que acontece. Então, primeiro eu pego o que está em resultado, que é 11. Vou somar 2, vai dar 13. E esse 13 todo aqui, eu guardo na própria variável resultado. Vamos ver se funciona? Tá aí, 13. Beleza? Atenção, vocês vão reparar que eu não botei a palavra reservada let de novo aqui. Por quê? Porque eu não queria criar outra variável. Você só usa a palavra reservada let e a palavra reservada const na criação da variável. Para você continuar utilizando a mesma variável, você não repete a palavra. Inclusive, se eu colocasse aqui let, que é outro erro comum no começo, ele vai estar tentando criar duas variáveis com o mesmo nome. Não pode.
As variáveis têm sempre que ter nomes diferentes. Então, se eu fizer isso, ó, ele dá erro. Ele está falando, ó, identificador resultado já foi declarado. Então, você já usou esse nome para criar variável antes. Você não pode usar de novo, tá bom? Então, por isso que aqui é sem let. Você pode criar quantas variáveis você quiser, mas com nomes diferentes. Com o mesmo nome, só pode ter uma, certo? Beleza. E, então, eu posso utilizar a mesma variável dos dois lados aqui da equação, entre aspas, né? Eu posso usar o valor dela para somar ou subtrair com alguma coisa, multiplicar o que eu quiser e guardar nela mesma, tá bom? E aqui existe outra forma de fazer isso. Essa linha aqui poderia ser escrito assim: resultado mais igual a 2. O que isso faz? É exatamente a mesma coisa que está na linha de cima, tá bom? Você pode escrever assim ou você pode escrever assim. Eu só ensinei das duas formas, para caso vocês estudem e vejam isso em outros códigos por aí, não é nada demais. É a mesma forma, é uma forma mais resumida de escrever. Então isso aqui é incremente 2 ao que já tem na variável resultado. Então essa linha, a linha 5 e a linha 6, fazem exatamente a mesma coisa. Então no nosso caso aqui, aqui está valendo 11, aqui vai estar valendo 13 e aqui vai estar valendo 15. Vamos rodar? Tcharam, 15. E a mesma coisa vale para os outros operadores. Eu posso fazer resultado menos igual a 2. O espaço pode ter, pode não ter, tá? Espaço aqui em JavaScript é bobagem, tá bom? Bom, o que isso faz? Isso vai subtrair 2 do valor que já está na variável resultado. Então, 15 menos 2 vai dar 13 de novo. Vamos rodar. Demorando um pouquinho aí. Mas está aí, 13. Eu tenho também para multiplicação. É só fazer vezes igual a 2. Vai dar 13 vezes 2, 26. E esse 26 é guardado na própria variável resultado. Vou rodar de novo. 26. Existe também a divisão. Então, resultado barra igual a 2. Ele vai fazer resultado é igual a resultado dividido por 2. Então, ele vai dividir o 26 por 2, que vai dar 13, e vai guardar esse 13 na própria variável resultado. Então, isso aqui vai dar 13. Eu vou rodar. Voltou a ser 13. Então, é uma forma um pouquinho mais prática de escrever. Beleza? Bom, para fechar, eu quero mostrar para vocês o operador de resto. Então, nesse momento, eu quero fazer o seguinte: criar uma variável const resto que vai guardar o resto de uma divisão. Então, por exemplo, 13, e eu vou usar o símbolo de %, 5. O que isso aqui faz? Não é porcentagem, tá? Muita atenção que não é porcentagem. Isso aqui vai guardar em resto o resultado, o resto do resultado dessa divisão. Então, ele vai dividir 13 por 5. E o que sobrar dessa divisão, ele guarda em resto. O que faz guardar o resto é justamente o símbolo de porcentagem. Se eu quiser o resultado da divisão, eu coloco barra. Se eu quiser o resto da divisão, eu coloco porcentagem. Então, se a gente lembrar do primário, 13 dividido por 5 vai dar 2 inteiros, né? 5 mais 5 dá 10, só que ainda fica sobrando 3. Não dá para colocar outro 5 aí, que passa, vai até 15, mas sobram 3. Então, esse resto aí, lá do primário, a gente obtém com o símbolo de porcentagem. Existem problemas específicos em matemática que o resto é muito importante. Então, por isso que existe esse operador e ele guarda o resto da divisão. Então, aqui, por exemplo, o resto da divisão de 13 por 5 é 3. Então, se eu imprimir aqui ao invés de resultado agora, resto, vou até apagar o restante do código, né, que não está usando mais. Pronto. O que isso aqui vai dar? 3. Se eu fizer 14 aqui, vai ser o resto da divisão de 14 por 5.
Isso vai dar 4, né? Porque dá 5, 5, 2 inteiros, mais 4 que sobra para chegar em 14. Então, rodando de novo. Resto 4. E se eu fizer 15, resto da divisão de 15 por 5, 15 dividido por 5 dá 3 e não sobra nada. Então, o resto é 0, nesse caso. O que mostra, inclusive, que 15 é divisível por 5. Ou seja, que o 15 está na tabuada do 5. Então, vamos rodar de novo. E deu o resto 0. Então, aqui a gente viu os operadores soma, subtração, multiplicação, divisão. A gente viu também os atalhos para fazer uma reatribuição com esses operadores, que é o mais igual, menos igual, vezes igual, barra igual. E, por fim, vimos o operador de resto. Beleza? Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima.